Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aula vou mostrar para vocês como calcular a área de alguns polígonos, ok? Lembrando que a área é a região interna do polígono. Bom, vamos começar pelo retângulo. Então nós temos aqui dois exemplos de retângulos, né? Lembrando que retângulo é um quadrilátero formado apenas por ângulos retos, por isso que dá-se o nome de retângulo. Gente, como que nós calculamos a área de um retângulo? A área de um retângulo, ela é calculada multiplicando-se a base pela altura desse retângulo, certo? Então a área do retângulo é base vezes altura. A base é a parte de baixo, né? A base do retângulo. E aqui é a altura. Então, nesse exemplo aqui, que é simples, para calcular a área, eu vou multiplicar a base, que é 12, pela altura, que é 6. Então, nós teremos aqui a de área, né? Então, a área desse retângulo vai ser 12 vezes 6, 72. Como aqui a medida está em centímetro, tanto a base como a altura, a resposta deverá estar também em centímetros. Só que no caso aqui vai ser centímetro quadrado, ok? Então a área sempre será dada ao quadrado, porque nós temos aqui a multiplicação, né, de duas dimensões. Quando eu falo base e altura, é o mesmo que largura e comprimento do retângulo, tá? Por exemplo, se você for calcular a área de um terreno, você multiplica a largura pelo comprimento, tá bom? Então aqui vai dar 72 centímetros quadrados. Vamos para esse outro exemplo, né? Esse retângulo tem algo especial. Esse retângulo, a largura dele e a altura são iguais, tem a mesma medida, largura e comprimento, ou base e altura. Ou seja, isso caracteriza o quê? Um quadrado, né? Pois o quadrado é um retângulo que tem todos os lados iguais, ou seja, todos os lados com a mesma medida. E a fórmula pode ser a mesma, tá? Para calcular a área do quadrado. A área do quadrado, que é um retângulo, é base vezes altura. Então a área aqui vai ser a base 5 vezes a altura, que também é 5, né? Já que o quadrado, a base e a altura são iguais. Nesse caso nós teremos a área 5 vezes 5, 25. Mais uma vez, oriento vocês a prestar atenção na unidade de medida usada. No exemplo anterior foi centímetro, aqui é o que? Metros. Então a resposta agora vai ser em metros. Metros quadrado, ok? Então um quadrado que tem 5 metros de largura terá 25 metros quadrados. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tivesse um salão em forma de quadrado, um salão de eventos, né? Onde tivesse ou um salão com outra função que não seja de eventos, né? Porque um salão de eventos é bem maior. Mas digamos que esse salão tenha 5 metros de largura, 5 de comprimento. E o proprietário quer colocar cerâmica no piso desse salão. Quantos metros de cerâmica ele deverá comprar? 25 metros quadrados de cerâmica, ok? Bom, gente, é dessa forma que nós calculamos a área de um retângulo. Agora nós vamos analisar um outro polígono, que também é um quadrilátero, que é o paralelogramo, tá? Então nós temos aqui na letra A um paralelogramo. Por que ele é chamado de paralelogramo? Porque ele tem os lados opostos paralelos. No caso anterior do retângulo, ele também se enquadra como um paralelogramo, porque tem todos os lados paralelos. A diferença é que nesse segundo exemplo aqui do paralelogramo,
ele não tem os ângulos retos, por isso que ele não é um retângulo, mas é um paralelogramo. E como que nós calculamos a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, a fórmula usada para calcular a área do paralelogramo é a mesma do retângulo, ou seja, base vezes altura. A fórmula é a mesma, tá bom? Vamos ver então, quem é a base desse paralelogramo? Como falei, a base é a parte de baixo. Então a base aqui é 6 vezes a altura. A altura é 8. Então nós teremos a área desse paralelogramo. Quanto que dá 6 vezes 8? 48, ok? 48 o quê? Metros, centímetro, decímetro, milímetro. Aqui está em centímetro. Então vai ser 48 centímetros quadrado, ok? A área desse paralelogramo. Beleza? E para concluirmos a parte do paralelogramo, vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. Tá? Vamos começar pela fórmula. A área, você já sabe que a fórmula do paralelogramo é base vezes altura, tanto do paralelogramo como do retângulo, que foi o caso anterior. E vamos agora substituir aqui os valores da base e da altura, né? Bom, a base aqui vai ser 7, tá? 7 vezes altura, a altura que é representado pela letra H, vai ser 6,5, 6,5, tá bom? Vamos então efetuar essa multiplicação. Dessa vez nós temos aqui um número decimal. E vocês, acredito que estejam lembrados de como calcularmos multiplicação envolvendo números decimais. Nós vamos fazer aqui 6,5 vezes 7. Vamos então efetuar aqui o cálculo. 7 vezes 5, 35. Coloca 5, vai 3. 7 vezes 6, 42. Mais 3, 45. Aí está. Falta a vírgula. Onde vai a vírgula? Qual é a regra? Você conta quantas casas tem após a vírgula. Aqui só tem uma casa decimal, que é o 5. Então no resultado também fica só uma casa. Então a vírgula vai aqui, ó, apenas com uma casa decimal. Então o resultado vai ser 45,5 centímetros quadrado, ok? Então essa é a área desse paralelogramo. Ok? Então, como vocês viram aqui, né? É dessa forma que nós calculamos a área do paralelogramo, base vezes altura. E dando continuidade, agora nós vamos calcular a área do triângulo, né? Do triângulo. Como que nós calculamos a área do triângulo? Agora é diferente, tá? A área do triângulo é calculada pela fórmula base vezes altura, igual retângulo e o paralelogramo, porém dividido por 2. Então tem essa diferença, tá? O triângulo é como se ele equivalesse a metade do retângulo e a metade do paralelogramo. É dividido por 2, tá bom? Isso acontece porque se você pegar um retângulo e dividir ele ao meio, olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Vamos pegar esse retângulo aqui. Eu estou sem régua aqui, mas vou tentar. Se eu traçar uma reta aqui, ó, dividindo esse retângulo no meio, o que é que vai acontecer? A metade do retângulo vai ser um triângulo. Olha, veja, nós formamos 2 triângulos. Então a metade do retângulo é um triângulo. Ok? Por isso que nesse caso, para calcularmos a área do triângulo, é a mesma coisa que a área do retângulo, só que dividido por 2, é a metade, tá? Vamos lá então. A área desse triângulo vai ser a base, que é 6, vezes a altura, que é 7, dividido por 2, ok?
Então, aqui nós teremos a área do triângulo 6 vezes 7, 42. E não esqueça, repita o 2 embaixo, porque ele será dividido por 2, tá? Vou dar o resultado aqui na frente, ok? Vou colocar uma setinha aqui. Então, a área desse triângulo, 42 dividido por 2 vai dar 21. 21 o quê? Metros ou centímetro, milímetro? Aqui está em centímetro. Então, vai ser 21 centímetro quadrado. Você já deve ter percebido, seja qual for o polígono, o triângulo, o quadrilátero, o retângulo, paralelogramo, outro qualquer, a área sempre vai ser dada ao quadrado. Então, no caso aqui, 21 centímetro quadrado. Ok? Entenderam? Então, o triângulo é isso, é base vezes altura dividido por 2. E para concluirmos, então, aqui o estudo do cálculo de área do triângulo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Calcularmos a área desse triângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto aqui, ó, forma de um L. O ângulo reto, só lembrando, ele mede 90 graus. Então, aqui é um triângulo retângulo. O anterior não era um triângulo acutângulo, porque tinha todos os ângulos agudos. Porém, a forma de resolver é a mesma, tá? A área aqui vai ser igual. Lembra ainda da fórmula que calcula a área do triângulo? Base vezes o que mesmo? Vezes a altura, dividido por quanto? Por 2, exatamente. Então, a área vai ser igual. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? É 8. Vezes altura. Quem é a altura desse triângulo? Aqui está a altura dele, ó. 8 também. Falta o quê? Dividir por 2. Então, aqui eu terei a área, que vai ser 8 vezes 8, 64, dividido por 2. Vou dar o resultado aqui na frente, ok? Espaço não, embaixo não tem. Então, a área desse triângulo, dividindo, nós teremos 64 dividido por 2, 32, né? 64 dividido por 2, 32. Mais 32 o quê? Metros quadrados. Beleza? Veja que é simples, né? Não é difícil, tá? É só você saber qual é a fórmula de cada polígono. Vamos encerrar então aqui, calculando agora a área de um trapézio. Desses polígonos estudados aqui, o trapézio é aquele que tem a fórmula um pouco maior, né? Como que nós calculamos a área do trapézio? A área de um trapézio, lembrando que trapézio é um quadrilátero, né? Ou seja, quadrilátero, toda figura ou todo polígono que tem 4 lados. Só que ele é um quadrilátero que só tem 2 lados paralelos. O lado de baixo é paralelo com o lado de cima, veja a mesma posição aqui. Já esse lado não é paralelo com esse, você percebe, né? Então, trapézio é o quadrilátero que só tem 2 lados paralelos. Vamos então calcular a área desse trapézio. A área do trapézio é o seguinte: vai ser a base maior somado com a base menor vezes a altura dividido por 2, ok? É semelhante ao triângulo, porque o triângulo também, vocês viram aqui, que é base vezes altura dividido por 2. O trapézio também, base vezes altura dividido por 2. A diferença é que o trapézio tem 2 bases. Já que elas são diferentes, a de baixo é chamada de base maior, que é o 9, a de cima é a base menor. A base maior representamos por B maiúsculo, a base menor, B minúsculo. Vamos então resolver este probleminha. Vamos lá. Quem é a base maior? Então você abre parênteses, pega a base maior, que é 9, e soma com a base menor, que é
5. E multiplica, H representa o que mesmo? H representa a altura, né? Que é 6. Ok? Tudo isso dividido por 2. Continuando, nós teremos a área desse trapézio. E aí, o que é que eu resolvo primeiro? Primeiro eu somo ou multiplico? Em uma expressão numérica, primeiro se faz a multiplicação. Porém, como aqui tem parênteses, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu vou somar aqui. 9 mais 5 vai dar 14 vezes 6. Eu somei primeiro o que está dentro do parênteses, entendeu? Somei e agora repete o que está fora, vezes 6, dividido por 2. Deixa eu ver se dá para fazer aqui embaixo. Então, quanto que vai ser 6 vezes 14? Né? Vamos fazer aqui 14 vezes 6. Vamos ver quanto que dá. 6 vezes 4, 24. Coloca 4, vai 2. 6 vezes 1, 6, 2, 8. Então, vai dar 84, ok? Então, aqui vai dar 84 dividido por 2, certo? Resultado final, 84 dividido por 2 vai dar 42, ok? Então, esse é o resultado. A área desse trapézio vai ser 42, o que? Metro, centímetro? Não. Dessa vez é o que? Decímetro, né? Então, vai ser 42 decímetros quadrado, ok? Apesar de ser bem diferente das outras, dos polígonos anteriores, não é difícil. E para encerrarmos, vamos ver mais um exemplo aqui, né? Novamente, nós temos aqui um trapézio. Vamos usar a fórmula que vocês já sabem, né? Para calcular a área do trapézio, eu faço a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A área vai ser igual, base maior é 8, mais base menor é 5, ok? Vezes a altura, que é 6, dividido por 2, que da fórmula, né? Sempre divide por 2. A área vai ser igual, 8 mais 5, 13, vezes 6, dividido por 2. A área vai ser igual, 6 vezes 13, 78, né? Dividido por 2. Agora, para finalizar, você divide. Vou fazer aqui na frente, né? Vamos aqui. A área é igual, 78 dividido por 2 vai dar 39. 39. Mas aí você tem que colocar a unidade de medida. Metro, centímetro, milímetro, vai ser o que mesmo? Aqui vai ser metros, né? Pois nesse trapézio as medidas foram dadas em metros. Então, a área desse trapézio vai ser 39 metros quadrados. Ok? Então, é isso, gente. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Porém, se não entenderam, se tiverem dúvida, vocês podem estar revendo o vídeo. Tá? Se persistir a dúvida, me procurem e tirem suas dúvidas. Tá bom?